Milionário some sem rastro após encontro impactante com mendiga negra no hospital. A cidade estava em polvorosa. As manchetes brilhavam em neon, enquanto o nome de Lucas Almeida, o bilionário mais amado do país, dominava o noticiário. Milionário some sem rastro após encontro impactante com mendiga negra no hospital. Era a chamada que deixava todos em choque. O homem que parecia ter tudo, que desfilava em jates particulares e vivia em mansões de tirar o fôlego, estava desaparecido. Como algo assim poderia acontecer? Ninguém sabia, mas havia sussurros. Era uma manhã cinzenta quando Lucas visitou o hospital. Desde a sua infância repleta de privilégios, ele sempre olhou para o mundo através de uma janela embaçada. Mas naquele dia algo o empurrou para um local onde milhões de vidas se cruzavam em um instante. Uma dor inexplicável no peito o levou à ala de pacientes em estado crítico, onde ele enxergou Rosa. Uma mulher negra, de cabelos encaracolados e olhos profundos como... No entanto, seus olhos carregavam uma história diferente, algo que Lucas sentiu até o mais profundo de sua alma. Ele se aproximou, e enquanto suas mãos tremiam, algo passou entre eles. Uma conexão elétrica. Olhares trocados. Um nó na garganta. Ela lhe contou fragmentos de uma vida cheia de tragédias e segredos que cercavam seu passado. Lucas, fascinado e intrigado, sentiu tudo desmoronar à sua volta. Suas prioridades, seu status, suas conquistas estavam subitamente em xeque. "Por que você aqui?" pergunta Rosa, quebrando o silêncio. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Enquanto Lucas tentava encontrar as palavras, o ambiente ao redor se tornava inquieto. O barulho dos monitores hospitalares se entrelaçava com as vozes anônimas de visitantes e funcionários. Ele, um dos homens mais poderosos do país, se sentindo pequeno ali. A conversa que se seguiu foi carregada de tensão. Lucas percebeu que sua riqueza não significava nada diante da profundidade da dor que... Ele decidiu ajudá-la, mas a escolha não era tão simples. Aquela decisão o colocaria em um caminho de mistérios desconhecidos e revelações sombrias. À medida que sua intimidade crescia com Rosa, a tensão no hospital parecia aumentar. Cuidado! Poderia ser advertência dos corredores, mas Lucas estava disposto a arriscar. E então, o inesperado aconteceu. Lucas desapareceu, sem deixar rastro. Abalados, seus assistentes, amigos e a sociedade ficavam perplexos. Apesar dos esforços insistentes da polícia, nada parecia levar a uma pista concreta. Rosa, por outro lado, sentiu uma tempestade se formando em seu interior. O desaparecimento dele não era apenas um mistério, era um chamado. A única pista que tinha era a conexão que eles estabeleceram. Em sua busca por respostas, ela se lançava em seu próprio caminho de autodescoberta e justiça. As forças que ameaçavam Lucas, aparentemente inabalável, agora se tornavam suas adversárias. Que segredos sombrios esse bilionário pode ter escondido? E Rosa, ao desbravar esse mistério, o que descobrirá sobre si mesma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rosa estava em choque. A conexão que sentira com Lucas a abalara de maneira profunda.
Era como se o mundo ao redor houvesse ficado maior e, ao mesmo tempo, menor. Assim que a notícia do desaparecimento de Lucas correu pelos corredores, os murmúrios se tornaram uma sinfonia de vozes e ela percebeu algo estranho no olhar de alguns funcionários. Ela caminhou pelos corredores. Cada passo pesava mais que o anterior. Era como se estivesse se aproximando de um abismo. Havia algo mais na história de Lucas, algo que ela precisava entender. Mãos trêmulas e coração acelerado, decidiu que não poderia ficar ali parada. A força daquela conexão a puxava, a chamava para descobrir os segredos que guardavam suas vidas. Conforme explorava o hospital, percebeu uma lousa de avisos. Um clipe informava sobre os desaparecimentos de outros pacientes, casos que haviam sido ofuscados pela atenção dada a Lucas. Ela se lembrou de algo que ele dissera: as vidas do caminho de minha riqueza são apenas sombras. Isso a fez tremer. O que mais ele esconderia? Então ela ouviu risadas. Não risadas comuns, mas risadas frias, carregadas de escárnio. Vinda da sala de descanso dos funcionários, Rosa hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. O que viu foi um grupo de médicos e enfermeiros rindo de uma conversa sobre Lucas. Ele achou que poderia ajudar pobre mendiga? Como se isso fizesse diferença! Um dos médicos zombou e o grupo caiu em risadas novamente. Rosa ficou paralisada. Aquela conexão que sentira parecia agora uma tiada nas mãos deles. O nó na garganta mais apertado que nunca. E se ele soubesse o que realmente fazemos aqui? A vida dele não passa de um jogo. Aquela frase ecoou inabalável. Com ela, a verdade se desdobrou como uma tempestade, e Rosa percebeu que a dor que Lucas sentira no encontro deles poderia ser uma espécie de advertência. Havia uma rede maior em jogo, algo que se escondia sob a superfície das bondades do bilionário. Ela se virou para sair, quando seus olhos encontraram um rosto familiar. Era um dos seus assistentes, João, um homem com um olhar penetrante. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, quase como um aviso. Pode ser perigoso. Mas a determinação de Rosa estava fervendo e ela não tinha tempo para hesitações. O que você sabe? A expressão de João mudou para uma de preocupação. Ele olhou em volta, checando se alguém escutava, e se aproximou. Lucas, ele não é quem você pensa que é. O que ele estava fazendo aqui, ajudando você, era uma dívida antiga, e muitos estão interessados em cobrar isso. Aquelas palavras caíram como pedras no peito de Rosa. Antes que ela pudesse processar essa informação explosiva, o alarme do hospital disparou. A sirene ecoou e a tensão no ar aumentou. Todos estavam correndo. É um caos, um desvio, gritou um enfermeiro. Um paciente fugiu. As palavras de João se misturavam ao barulho da sirene. Você precisa ir antes que descubram que está aqui. Mas Rosa não podia. Ela precisava de respostas. E então a grande reviravolta ocorreu. No meio da correria, a porta se abriu abruptamente. Lucas apareceu, com um olhar selvagem e enlouquecido. Rosa! Ele gritou. Mas não era um pedido de ajuda. Era um aviso. E antes que ela pudesse reagir, uma figura encapuzada surgiu atrás dele. Uma arma em punho. O choque dominou a sala, enquanto tudo parou. Uma bala disparou e o estrondo ecoou. Rosa sentiu o tempo desacelerar. Lucas caiu e o olhar de Rosa deslizou para o rosto do tirador. A máscara se moveu levemente, revelando um sorriso sombrio. E naquele instante, o mundo de Rosa se desfez em confusão. A conexão que achava ter com Lucas agora parecia ser uma teia de segredos sórdidos. E a única certeza que tinha era que tudo mudara para sempre.
Quem é você? Ela sussurrou, mas o sorriso só se alargou. O caos estava apenas começando. O som do disparo ecoou como um trovão e Rosa ficou paralisada. O olhar de Lucas, antes cheio de vida, agora se tornava vazio. Tudo ao seu redor mergulhou em um silêncio aterrador. A figura encapuzada sorriu, e aquele sorriso parecia dizer mais do que 1000 palavras. Rosa sentiu um frio na espinha, uma mistura de medo e incredulidade. Como aquilo poderia estar acontecendo? Lucas caiu ao chão e um grito escapuliu de Rosa. Não! Não, Lucas! Ela se lançou para a frente, mas João a segurou pelo braço. O caos se instaurou ao redor, enfermeiros e médicos correndo em direções opostas, alertas soando como sirenes. Ela não sabia se ele ainda respirava. O sangue se espalhando pelo chão parecia ter sua própria linguagem, um grito desesperado por ajuda. Rosa, temos que sair daqui! João puxava-a com força, mas o olhar dela estava fixo em Lucas. O rosto dele, pálido e sem vida, a deixava em choque. A conexão que sentiram naqueles breves momentos tinha se transformado em pesadelo. Ele precisa de ajuda! Alguém ajude! Ela gritou, mas suas palavras pareciam se afogar no mar de confusão. A figura encapuzada hesitou. Seu amor não vai salvá-lo. Ele sempre foi um traidor. A voz era profunda e carregada de desprezo. Rosa sentiu um calafrio. O que aquela pessoa sabia? O que Lucas havia escondido dela? Quem é você? Rosa decidiu enfrentar o desconhecido, mesmo com medo consumindo-a. Mas antes que pudesse dizer mais, uma explosão de luz tomou conta do corredor. A energia elétrica falhou, mergulhando todos em escuridão. Urros de pânico, lampejos de luzes de emergência. E a figura encapuzada desapareceu na confusão. Rosa sentiu algo a puxar para trás. Era João, sussurrando algo em seu ouvido. Vão nos pegar se ficarmos. Ele conhece você. Você tem que ir agora. Sem saber o que fazer, ela hesitou, mas viu o olhar de Lucas, ainda caído, e o compartimento de sua mente se despedaçou. Ele não pode morrer. Temos que fazer algo. Sua voz era um misto de determinação e desespero. Mas para onde ela iria agora? E o que aquela figura queria dizer sobre traição? Enquanto acontecia a debandada, algo em seu bolso vibrou. Rosa retirou o celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos falar. Segredos nem sempre são o que parecem. Você não sabe a verdade sobre Lucas. A mensagem a fez tremer. O quê? Como alguém sabia? Foi quando um grupo de enfermeiros se aproximou. O que está acontecendo aqui? Um deles olhou para Lucas e os olhos de Rosa se fixaram na expressão deles. Não parecia apenas preocupação. Havia uma sombra de desdém. Vamos levá-lo, rápido! Um dos enfermeiros se apressou, mas Rosa não se moveu. Espera, ele precisa de tratamento. Você não pode deixá-lo. Mas Rosa olhou para onde a figura encapuzada havia desaparecido e por um instante a conexão com Lucas parecia flutuar no ar ao redor. Ela não tinha certeza se poderia confiar nos que estavam ali. Todos pareciam envolvidos em algo que escapava à sua compreensão. A pergunta corroía: o que Lucas realmente representava? Algo que estava prestes a mudar tudo. E com a respiração entrecortada, ela decidiu que não poderia abandonar Lucas. Não agora. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os monstros que cercavam a vida dele e a sua. A voz interna de Rosa rugiu. Eu vou descobrir tudo.
Sem perceber, a decisão que tomara alteraria radicalmente seu destino. Enquanto o alvoroço se instalava, uma nova camada de horror se desenrolava. E a conexão que achava ter com Lucas se tornava uma teia de mentiras. Quem ele realmente é? Ecoava em sua cabeça, enquanto a sombra da figura encapuzada reaparecia na sua mente. O caos no hospital estava apenas começando. À medida que a escuridão tomava conta do hospital, seus sentidos ficavam aguçados. O tempo havia parado, mas o caos continuava. João a puxava, insistindo que saíssem, mas suas pernas estavam paralisadas. O olhar de Lucas, pálido, a prendia ali. Ela não podia deixá-lo. Então, com um estalo, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor veio de trás e a porta de emergência se espatifou. Uma nova figura surgiu, robusta e decidida, com um colete à prova de balas. O seu olhar era grave e as mãos estavam firmes em um revólver. "Afastem-se dele!" gritou, e imediatamente o pânico reinou entre os funcionários do hospital. Rosa se virou para a figura encapuzada, que ainda estava perto. O homem misterioso paralisou por um instante, surpreso com a entrada do novo personagem. Mas para Rosa, tudo se encaixou. Ela percebeu que aquele era alguém a quem Lucas lhe falara uma vez. Um nome que ecoava como um fantasma em sua mente. Edson, um antigo aliado de seu passado obscuro. "Edson, o que você está fazendo aqui?" A voz dela saiu alta, misturada à confusão. Os empregados hesitaram, mas Edson não recuou. "Isso não é assunto seu, Rosa. Ele está em problemas maiores do que você imagina. A vida de Lucas está em jogo." O coração dela disparou. Ele estava tentando proteger Lucas, mas por quê? Os sussurros sobre o passado de Lucas começaram a compor um mosaico perturbador. Edson sempre foi envolvido nas transações obscuras que Lucas tentava deixar para trás. O pânico voltou. Rosa sabia que algo estava muito errado. "O que ele fez?" questionou sua voz embargada. O olhar de Edson endureceu. "Ele fez escolhas que o cercaram de inimigos. Você não pode imaginar quantas vidas foram afetadas porque ele decidiu atuar como o salvador de uns e o carrasco de outros." Antes que Rosa pudesse processar isso, um grupo de seguranças brutamontes entrou pela porta, armados e com olhares determinados. "Edson!" um deles gritou. "Você quem era Lucas de verdade?" A confusão tomou conta. Edson puxou Rosa para o lado. "Vá, agora!" Ele estava ali para protegê-la, mas a montanha russa de emoções a consumia. Um traidor! A conexão que teve com Lucas se desfazia em um instante, transformando amor em dúvida, carinho em medo. Rosa se virou para Lucas uma última vez. Ele estava começando a recuperar a consciência, os olhos se abrindo lentamente, confusos e petrificados. A visão dele a fez tremer. "Rosa!" ele murmurou. Mas logo uma explosão de tiros ecoou pelo corredor. Um dos seguranças tinha disparado e o pânico tomou conta. As balas ricochetearam. As luzes começaram a piscar, intensificando o terror. Rosa sentiu um aperto no peito. "Temos que ir!" Edson insistiu novamente, puxando-a, mas ela hesitou. Não podia abandonar Lucas. Mas, enquanto estavam envolvidos em meio ao caos, uma verdade impactante surgiu. A expressão de Lucas mudou, e com isso, o ar na sala pareceu mudar também. "Eu sou quem você pensa que eu sou, mas eu não posso te contar tudo agora." Ele tinha um olhar de desespero e dor. Rosa teve um vislumbre de quem ele realmente era. Um homem dividido entre existir e ser acusado. Entre a lealdade e a traição. Uma parte de sua vida que ela nunca soubera. O que mais ele escondia?
Ela se lançou ao lado dele na tentativa de ajudar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Edson gritou: "Fuja, Rosa! Não olhe para trás!" Então o chão sob seus pés desabou. Uma explosão, mais forte que tudo, rasgou a realidade ao seu redor. Rosa viu Lucas soltando um grito. A última imagem que teve dele era de um homem em chamas. O desespero em seus olhos enquanto a fumaça o separava. Sussurros ecoaram em sua mente. A conexão desconstruída. Um cúmplice invisível e um traidor diante dela. O que era real? Tudo o que Rosa conhecia estava ruindo. Quando a luz finalmente cedeu à escuridão total. A única certeza era a incerteza. O que aconteceria agora? E o que acontecera com Lucas? Rosa percebeu que sua busca por respostas apenas começara. E novos segredos, mais sombrios que ela jamais imaginara, a aguardavam no horizonte. Rosa virou-se, ainda em choque, a explosão ecoando em sua mente. O corpo de Lucas estava ali, sua consciência aos poucos retornando. Mas o cenário era apocalíptico. O hospital em caos, gritos e a fumaça quase sufocando. Ela precisava agir, a conexão com Lucas aprendia e a urgência crescia no seu peito. "Rosa!" Lucas murmura, um fio de voz na tempestade. Ela se aproxima dele, mas então os olhos de Lucas se arregalam, um terror imensurável refletido neles. "Para!" Ele grita, mas já é tarde demais. Duas sombras surgem, saindo do corredor escuro. A figura encapuzada, agora sem máscara, e outra pessoa que Rosa reconhece imediatamente. Edson, seu salvador anterior, mas a expressão dele era cruel, como se estivesse esperando uma oportunidade. "Você não deveria estar aqui." Edson empurra Rosa para o lado, a protegendo da figura que avança. E tudo se transforma em uma luta frenética. As luzes piscam, os gritos aumentam. Rosa percebe que uma nova peça entrou em cena. Uma mulher, exato oposto da figura ameaçadora, com uma aura de frieza sobrenatural. E naquela fração de segundo, algo a surpreende. Ela reconhece o olhar. É alguém que ela não via há anos. Uma antiga amiga da infância, Ana. "O que ela está fazendo aqui?" "Ana." Rosa chama, seu coração acelerando, entre a esperança e a confusão. Mas a expressão de Ana era de desprezo, seus olhos se estreitando em um misto de ressentimento e satisfação. "Você pode se afastar, Rosa. Isso não é mais seu problema," Ana diz, o tom cortante como uma lâmina. A tensão no ar se torna palpável. Lucas foi fazer um joguinho perigoso e agora as consequências vêm. Você não faz ideia do que está envolvida. A sensação de traição bate forte em Rosa. O que Ana sabia? O olhar dela é frio, mas em meio ao caos há algo mais. Uma sombra de preocupação. O que havia acontecido entre elas? Perguntas fervilham na mente de Rosa. Antes que pudesse formular uma resposta, uma série de disparos ecoa. As balas cravam-se nas paredes e o desespero se intensifica. "Vá, Rosa! Agora!" Edson grita, tentando cobrir a fuga deles. Rosa hesita, mas durante a confusão, um grito corta o ar. O nome de Lucas se desdobra em desespero. "Não, você não vai levá-lo." Ela se volta para Ana, a ira brotando, tudo que sentia por ela. Amizade, segredos compartilhados, agora se tornaram um abismo de raiva. "Você quer o quê? O que você sabe de verdade?" Ana sorri, mas é uma cruel. "Você realmente acha que ele é o homem que você pensa que ele é? Ele jogou um jogo muito mais perigoso do que qualquer um de nós." E a revelação a atingiu como um soco. As palavras genossaram a tensão. Rosa já não conhecia aquele homem. E então a reviravolta. A mulher que havia se afastado se vira e revela um pequeno dispositivo. "Eu sei que ele fez um acordo com os poderosos. E o preço?" Ela quase ri.
mas é um riso sem alegria. Você não faria ideia. Ele está envolvido em algo muito sombrio, Rosa. O desaparecimento dele é apenas o começo da escalada. Não, não pode ser, Rosa sussurra, suas pernas tremendo. A verdade começava a se desfazer na sua frente. Cada pedacinho de realidade que cuidadosamente montou. A conexão, o carinho, tudo. Lucas. E no momento de clareza, Ana avança. E você, Rosa? Você será a peça da qual ele precisa para sair disso. Ele se apoderou de você como uma chave. Rosa sente a terra desabar sob seus pés. A imagem de Lucas, tão belo, tão poderoso, agora assombra com a revelação. Era tudo um jogo. Um coração partido e gerações de traição na palma da mão dele. Antes que pudesse reagir, o som da sirene se intensificou e figuras saíam do corredor, cercando-os. Cortinas de fumaça formavam sombras dançantes no ar, e o controle escorregava de suas mãos. Ana sabia demais, e ela estava se preparando para um jogo de sobrevivência. Você precisa decidir agora, Rosa. Ana a encarou. Qual lado você vai escolher? O lado do amor ou do poder? Nesse momento, Rosa sabia que os segredos de Lucas puseram a todos em risco, e ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A única certeza que tinha era de que essa escolha mudaria tudo, e ela estava no centro da tempestade. A pergunta ecoava em sua mente. Ela ainda conhecia Lucas? E quem realmente era Ana? O que mais essa noite sombria revelaria? A resposta estava prestes a explodir ao redor dela. Rosa virou-se, ainda em choque, a explosão ecoando em sua mente. O corpo de Lucas estava ali, sua consciência aos poucos retornando. Mas o cenário era apocalíptico. O hospital em caos, gritos e a fumaça quase sufocando. Ela precisava agir, a conexão com Lucas aprendia, e a urgência crescia no seu peito. Rosa, Lucas murmura, um fio de voz na tempestade. Ela se aproxima dele, mas então os olhos de Lucas se arregalam, um terror imensurável refletido neles. Para! Ele grita, mas já é tarde demais. Duas sombras surgem, saindo do corredor escuro. A figura encapuzada, agora sem máscara, e outra pessoa que Rosa reconhece imediatamente. Edson, seu salvador anterior, mas a expressão dele era cruel, como se estivesse esperando uma oportunidade. Você não deveria estar aqui! Edson empurra Rosa para o lado, a protegendo da figura que avança. E tudo se transforma em uma luta frenética. As luzes piscam, os gritos aumentam. Rosa percebe que uma nova peça entrou em cena. Uma mulher, exato oposto da figura ameaçadora, com uma aura de frieza sobrenatural. E naquela fração de segundo, algo a surpreende. Ela reconhece o olhar. É alguém que ela não via há anos. Uma antiga amiga da infância. Ana, o que ela está fazendo aqui? Ana? Rosa chama, seu coração acelerando, entre a esperança e a confusão. Mas a expressão de Ana era de desprezo, seus olhos se estreitando em um misto de ressentimento e satisfação. Você pode se afastar, Rosa. Isso não é mais seu problema, Ana diz, o tom cortante como uma lâmina. A tensão no ar se torna palpável. Lucas foi fazer um joguinho perigoso. E agora as consequências vêm. Você não faz ideia do que você está envolvida. A sensação de traição bate forte em Rosa. O que Ana sabia? O olhar dela é frio, mas em meio ao caos há algo mais. Uma sombra de preocupação. O que havia acontecido entre elas? Perguntas fervilham na mente de Rosa. Antes que pudesse formular uma resposta, um grito corta o ar. O nome de Lucas se desdobra em desespero. Não, você não vai levá-lo.
Ela se volta para Ana, a ira brotando. Tudo o que sentia por ela, amizade, segredos compartilhados, agora se tornara um abismo de raiva. Você quer o quê? O que você sabe de verdade? Ana sorri. Mas Elma cruel. Você realmente acha que ele é o homem que você pensa que ele é? Ele jogou um jogo muito mais perigoso do que qualquer um de nós. E a revelação a atingiu como um soco. As palavras genossaram a tensão. Rosa já não conhecia aquele homem. Então, a reviravolta. A mulher que havia se afastado se vira e revela um pequeno dispositivo. Eu sei que ele fez um acordo com os poderosos. E o preço? Ela quase ri, mas é um riso sem alegria. Você não faria ideia. Ele está envolvido em algo muito sombrio, Rosa. O desaparecimento dele é apenas o começo da escalada. Não, não pode ser. Rosa sussurra, suas pernas tremendo. A verdade começava a se desfazer na sua frente. Cada pedacinho de realidade que cuidadosamente montou. A conexão, o carinho, tudo. Lucas, e num momento de clareza, Ana avança. E você, Rosa, você será a peça da qual ele precisa para sair disso. Ele se apoderou de você como uma chave. Rosa sente a terra desabar sob seus pés. A imagem de Lucas, tão belo, tão poderoso, agora assombra com a revelação. Era tudo um jogo. Um coração partido e gerações de traição na palma da mão dele. Antes que pudesse reagir, o som da sirene se intensificou e figuras saíam do corredor cercando-os. Cortinas de fumaça formavam sombras dançantes no ar, e o controle escorregava de suas mãos. Ana sabia demais e ela estava se preparando para um jogo de sobrevivência. Você precisa decidir agora, Rosa. Ana a encarou. Qual lado você vai escolher? O lado do amor ou do poder? Nesse momento, Rosa sabia que os segredos de Lucas puseram a todos em risco, e ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A única certeza que tinha era de que essa escolha mudaria tudo, e ela estava no centro da tempestade. A pergunta ecoava em sua mente. Ela ainda conhecia Lucas? E quem realmente era Ana? O que mais essa noite sombria revelaria? A resposta estava prestes a explodir ao redor dela. E então aconteceu. Uma explosão ensurdecedora, mas não do hospital. Era um som vindo de fora, forte o suficiente para fazer as paredes tremerem. O chão se estremeceu e, de repente, uma chuva de escombros começou a cair do teto. O caos se instalou de novo, desta vez com uma força quase sobrenatural. Os gritos aumentaram, mas algo mudou. As luzes piscavam e, apesar do pânico, todos olhavam para a entrada. Uma figura surgiu, uma silhueta imponente, com um manto que arrastava pelo chão. Havia algo de familiar, algo aterrador na maneira como se movia. Rosa sentiu um calafrio. Não podia ser. A pessoa era sua irmã, Clara, que desaparecera há anos e que todos acreditavam estar morta. O que você está fazendo aqui? Rosa gritou, a confusão em sua voz clara como água. Clara olhou diretamente para ela, os olhos suaves misturando-se com uma ferocidade nunca vista antes. Eu vim resolver a culpa que carrego. E você, Rosa? Você não faz ideia do que Lucas realmente representa para nós. Rosa piscou. O quê? Lucas estava no meio disso tudo? Clara nunca havia se referido a Lucas. E a sombra que agora se aproximava. A verdadeira natureza por trás daquela figura que todos temiam poderia mudar tudo. O que você sabe? Rosa perguntou, a voz tensa. Ele é muito mais do que você imagina.
Clara respondeu. O mistério em suas palavras envolvendo o ambiente, um eco de promessas e segredos. E você é a chave que poderá acabar com isso, ou aprofundar ainda mais a espiral de dor. As peças se moviam, e Rosa sabia que a revelação de Clara poderia mudar tudo. O passado e o presente colidiam, enquanto a fumaça envelopava o hospital. Rosa estava prestes a descobrir que o que acreditava saber sobre Lucas era apenas o começo de um estado de desespero muito mais profundo. O que aconteceria agora? Rosa virou-se ainda em choque, a explosão ecoando em sua mente. O corpo de Lucas estava ali, sua consciência aos poucos retornando. Mas o cenário era apocalíptico, o hospital em caos, gritos e a fumaça quase sufocando. Ela precisava agir, a conexão com Lucas aprendia, e a urgência crescia no seu peito. Rosa, Lucas murmura, um fio de voz na tempestade. Ela se aproxima dele, mas então os olhos de Lucas se arregalam. Um terror imensurável refletido neles. Para! Ele grita. Mas já é tarde demais. Duas sombras surgem, saindo do corredor escuro. A figura encapuzada, agora sem máscara, e outra pessoa que Rosa reconhece imediatamente. Edson, seu salvador anterior. Mas a expressão dele era cruel, como se estivesse esperando uma oportunidade. Você não deveria estar aqui! Edson empurra Rosa para o lado, a protegendo da figura que avança, e tudo se transforma em uma luta frenética. As luzes piscam, os gritos aumentam. Rosa percebe que uma nova peça entrou em cena. Uma mulher, exato oposto da figura ameaçadora, com uma aura de frieza sobrenatural. E naquela fração de segundo, algo a surpreende. Ela reconhece o olhar. É alguém que ela não via há anos. Uma antiga amiga da infância. Ana. O que ela está fazendo aqui? Ana? Rosa chama, seu coração acelerando, entre a esperança e a confusão. Mas a expressão de Ana era de desprezo. Seus olhos se estreitando em um misto de ressentimento e satisfação. Você pode se afastar, Rosa. Isso não é mais seu problema. Ana diz, o tom cortante como uma lâmina. A tensão no ar se torna palpável. Lucas foi fazer um joguinho perigoso. E agora as consequências vêm. Você não faz ideia do que está envolvida. A sensação de traição bate forte em Rosa. O que Ana sabia? O olhar dela é frio, mas em meio ao caos, há algo mais, uma sombra de preocupação. O que havia acontecido entre elas? Perguntas fervilham na mente de Rosa. Antes que pudesse formular uma resposta, um grito corta o ar. O nome de Lucas se desdobra em desespero. Não, você não vai levá-lo. Ela se volta para Ana, a ira brotando. Tudo o que sentia por ela, amizade, segredos compartilhados, agora se tornara um abismo de raiva. Você quer o quê? O que você sabe de verdade? Ana sorri, mas é uma cruel. Você realmente acha que ele é o homem que você pensa que ele... Ele jogou um jogo muito mais perigoso do que qualquer um de nós. E a revelação a atingiu como um soco. As palavras genossaram a tensão. Rosa já não conhecia aquele homem. Então, a reviravolta. A mulher que havia se afastado se vira e revela um pequeno dispositivo. Eu sei que ele fez um acordo com os poderosos. E o preço? Ela quase ri, mas é um riso sem alegria. Você não faria ideia. Ele está envolvido em algo muito sombrio, Rosa. O desaparecimento dele é apenas o começo da escalada. Não, não pode ser. Rosa sussurra, suas pernas tremendo. A verdade começava a se desfazer na sua frente. Cada pedacinho de realidade que cuidadosamente montou. A conexão, o carinho, tudo.
Lucas, e num momento de clareza, Ana avança. E você, Rosa? Você será a peça da qual ele precisa para sair disso. Ele se apoderou de você como uma chave. Rosa sente a terra desabar sob seus pés. A imagem de Lucas, tão belo, tão poderoso, agora a assombra com a revelação. Era tudo um jogo. Um coração partido e gerações de traição na palma da mão dele. Antes que pudesse reagir, o som da sirene se intensificou e figuras saíam do corredor. Cercando-os, cortinas de fumaça formavam sombras dançantes no ar, e o controle escorregava de suas mãos. Ana sabia demais, e ela estava se preparando para um jogo de sobrevivência. Você precisa decidir agora, Rosa. Ana a encarou, com uma urgência carregada de emoção. Qual lado você vai escolher? O lado do amor ou do poder? Nesse momento, Rosa sabia que os segredos de Lucas puseram a todos em risco, e ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A única certeza que tinha era de que essa escolha mudaria tudo, e ela estava no centro da tempestade. A pergunta ecoava em sua mente. Ela ainda conhecia Lucas? E quem realmente era Ana? O que mais essa noite sombria revelaria? O som de uma explosão repentina a fez estremecer. O prédio inteiro tremeu, as paredes começaram a se desfazer e pedaços de teto desabavam ao redor. O caos rapidamente se intensificou e uma sombra enorme que parecia uma máquina começou a entrar, esmagando tudo a seu redor. Rosa ficou paralisada. Era um caminhão de resgate, mas não era apenas isso. Na cabine, uma figura de longe conhecida surgiu. Era o pai de Lucas, um homem em sua maior presença, com olhos de aço, que sempre tinha estado em segundo plano, mas que agora iluminava a cena. Ele desceu do caminhão. E suas palavras foram inesperadas como um golpe profundo. Foi como um balde de água fria. Rosa olhou para Lucas, que ainda estava no chão, e a revelação desabou sobre ela. A conexão, a amizade, as promessas, tudo isso agora se transformava em um emaranhado de segredos que ela mal podia compreender. A figura encapuzada havia desaparecido, mas agora as palavras do pai de Lucas reverberavam. O que você quis dizer? O que você está escondendo? Ele é o escolhido de uma tradição antiga, o pai respondeu, sua expressão revelando um peso monumental. Seus atos têm repercussões que vão além de nós. Você não entende, Rosa. A vida de Lucas não é apenas dele. Ele faz parte de algo muito maior, algo que você não deve fazer parte. Rosa sentiu que sua visão começava a escurecer, enquanto a enormidade daquela verdade a atingia. O que ela realmente sabia sobre Lucas? E o que isso significava para o futuro deles? O impacto da revelação ecoou em sua mente como um grito ressoando pelas paredes desmoronadas do hospital. Enquanto as chamas começam, o corpo de Lucas estava ali, sua consciência aos poucos retornando. Mas o cenário era apocalíptico. O hospital em caos, gritos e a fumaça quase sufocando. Ela precisava agir. A conexão com Lucas a prendia e a urgência crescia no seu peito. Rosa, Lucas murmura, um fio de voz na tempestade. Ela se aproxima dele, mas então os olhos de Lucas se arregalam, um terror imensurável refletido neles. Para! Ele grita, mas já é tarde demais. Duas sombras surgem, saindo do corredor escuro. A figura encapuzada, agora sem máscara, e outra pessoa que Rosa reconhece imediatamente, Edson, seu salvador anterior, mas a expressão dele era cruel, como se estivesse esperando uma oportunidade. Você não deveria estar aqui.
Edson empurra Rosa para o lado, a protegendo da figura que avança. E tudo se transforma em uma luta frenética. As luzes piscam, os gritos aumentam. Rosa percebe que uma nova peça entrou em cena. Uma mulher, exato oposto da figura ameaçadora, com uma aura de frieza sobrenatural. E naquela fração de segundo, algo a surpreende. Ela reconhece o olhar. É alguém que ela não via há anos. Uma antiga amiga da infância, Ana. O que ela está fazendo aqui? Ana, Rosa chama, seu coração acelerando entre a esperança e a confusão. Mas a expressão de Ana era de desprezo, seus olhos se estreitando em um misto de ressentimento e satisfação. Você pode se afastar, Rosa. Isso não é mais seu problema, Ana diz, o tom cortante como uma lâmina. A tensão no ar se torna palpável. Lucas foi fazer um joguinho perigoso e agora as consequências vêm. Você não faz ideia do que está envolvida. A sensação de traição bate forte em Rosa. O que Ana sabia? O olhar dela é frio, mas em meio ao caos há algo mais. Uma sombra de preocupação. O que havia acontecido entre elas? Perguntas fervilham na mente de Rosa. Antes que pudesse formular uma resposta, um grito corta o ar. O nome de Lucas se desdobra em desespero. Não, você não vai levá-lo. Ela se volta para Ana, a ira brotando. Tudo o que sentia por ela, amizade, segredos compartilhados, agora se tornara um abismo de raiva. Você quer o quê? O que você sabe de verdade? Ana sorri, mas é uma cruel. Você realmente acha que ele é o homem que você pensa que ele é? Ele jogou um jogo muito mais perigoso do que qualquer um de nós. E a revelação a atingiu como um soco. As palavras genossaram a tensão. Rosa já não conhecia aquele homem. Então, a reviravolta. A mulher que havia se afastado se vira e revela um pequeno dispositivo. Eu sei que ele fez um acordo com os poderosos. E o preço? Ela quase ri, mas é um riso sem alegria. Você não faria ideia. Ele está envolvido em algo muito sombrio, Rosa. O desaparecimento dele é apenas o começo da escalada. Não pode ser, Rosa sussurra, suas pernas tremendo. A verdade começava a se desfazer na sua frente. Cada pedacinho de realidade que cuidadosamente montou. A conexão, o carinho, tudo. Lucas! E no momento de clareza, Ana avança. E você, Rosa? Você será a peça da qual ele precisa para sair disso. Ele se apoderou de você como uma chave. Rosa sente a terra desabar sob seus pés. A imagem de Lucas, tão belo, tão poderoso, agora assombra com a revelação. Era tudo um jogo, um coração partido e gerações de traição na palma da mão dele. Antes que pudesse reagir, o som da sirene se intensificou e figuras saíam do corredor, cercando-os. Cortinas de fumaça formavam sombras dançantes no ar e o controle escorregava de suas mãos. Ana sabia demais e ela estava se preparando para um jogo de sobrevivência. Você precisa decidir agora, Rosa. Ana encarou, com uma urgência carregada de emoção. Qual lado você vai escolher? O lado do amor ou do poder? Nesse momento, Rosa sabia que os segredos de Lucas puseram a todos em risco. E ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A única certeza que tinha era de que essa escolha mudaria tudo. E ela estava no centro da tempestade. A pergunta ecoava em sua mente. Ela ainda conhecia Lucas? E quem realmente era Ana? O que mais essa noite sombria revelaria? O som de uma explosão repentina a fez estremecer. O prédio inteiro tremeu, as paredes começaram a se desfazer e pedaços de teto desabavam ao redor.
O caos rapidamente se intensificou e uma sombra enorme que parecia uma máquina começou a entrar, esmagando tudo a seu redor. Rosa ficou paralisada. Era um caminhão de resgate. Mas não era apenas isso. Na cabine, uma figura de longe conhecida surgiu. Era o pai de Lucas, um homem em sua maior presença, com olhos de aço, que sempre tinha estado em segundo plano, mas que agora iluminava a cena. Ele desceu do caminhão, e suas palavras foram inesperadas, como um golpe profundo. O que vocês fizeram? Vocês colocaram tudo a perder. Lucas não é apenas um bilionário. Ele pertence a um legado que vocês não podem entender. Foi como um balde de água fria. Rosa olhou para Lucas, que ainda estava no chão, e a revela a conexão, a amizade, as promessas. Tudo isso agora se transformava em um emaranhado de segredos que ela mal podia compreender. A figura encapuzada havia desaparecido, mas agora as palavras do pai de Lucas reverberavam. O que você quis dizer? O que você está escondendo? Ele é o escolhido de uma tradição antiga. O pai respondeu, sua expressão revelando um peso monumental. Seus atos têm repercussões que vão além de nós. Você não entende, Rosa. A vida de Lucas não é apenas dele. Ele faz parte de algo muito maior, algo que você não deve fazer parte. Rosa sentiu que sua visão começava a escurecer enquanto a enormidade daquela verdade a atingia. O que ela realmente sabia sobre Lucas? E o que isso significava para o futuro deles? Mas então, antes que pudesse pensar mais sobre isso, uma nova figura surgia da fumaça. Não era apenas uma pessoa qualquer. Era Clara, sua irmã. A imagem dela fez a realidade de Rosa desmoronar ainda mais. Clara, que todos acreditavam estar morta. O que ela estava fazendo aqui? O que tinha a ver com Lucas? Rosa, você precisa entender. Clara gritou, atravessando a multidão como uma tempestade. Lucas está prometido a algo que não é deste mundo. E você? Você faz parte disso, mais do que imagina. O tempo pareceu parar. Rosa se sentiu presa em um turbilhão. Clara era a última pessoa que esperava ver, e suas palavras a atingiram como uma flecha. Como você sabe disso, Clara? O que está acontecendo? Eu fui puxada para isso, Rosa. Fui capturada numa trama antiga, como você. E Lucas, ele não pôde me salvar. Clara disse, a voz tremendo. E agora você precisa escolher. A vida de Lucas depende da sua decisão. Não deixe que ele pague o preço pelo que fez. O desespero tomou conta do ambiente. Rosa olhou para Lucas, depois para Clara e finalmente para Ana, que a observava com um misto de preocupação e raiva. A confusão no ar era palpável, e tudo o que Rosa conhecia parecia estar se enganando a si mesma. Uma decisão estava sendo tomada, mas qual delas mudaria o curso de tudo? Você não pode apenas entrar e sair das nossas vidas assim. Clara, o que você quer realmente? Rosa dispara, a voz alta, quebrando a tensão. E então o sinal de um alerta foi ouvido, seguido de uma nova série de explosões que estremeceram o chão. Rosa sentiu o pânico crescendo e a certeza de que sua vida e a de Lucas estavam prestes a mudar para sempre. Os segredos que seriam revelados e a escolha que teria que fazer deixavam a respiração dela curta. O futuro que ela pensava ter era uma ilusão, e o que estava por vir era um abismo de incertezas. Como a verdade poderia? As chamas lamparinavam a escuridão, e os ecos de gritos misturavam-se ao barulho ensurdecedor das sirenes. Você não pode fazer isso, Clara, gritou a voz embargada.
O que você quer dizer com Lucas faz parte de algo maior? A expressão de Clara, antes severa, mudava rapidamente para desespero. Rosa, você não entende. Eles vêm atrás dele. O poder que ele possui é mais perigoso do que você imagina. E você também se tornou um alvo. Cada palavra exalada dela era um golpe contra a convicção de Rosa. Ana observava tudo de longe, o desprezo em seu olhar misturado com algo que parecia preocupação. Clara, se você não se afastar, não haverá volta. Eles não podem descobrir quem realmente é Lucas. Ela brandia suas palavras como um aviso. Mas o que isso significava? Antes que Rosa pudesse reagir, um tremor percorreu o chão e uma nova explosão reverberou, fazendo a fumaça pairar ainda mais densa. O hospital estava desmoronando. Precisamos sair! Edson gritou, buscando conquistar a atenção de todos. Mas Rosa só tinha olhos para Lucas. Ele parecia perder a consciência novamente. Uma incerteza insuportável tomou conta dela. E nesse instante crítico, uma onda de negação a envolveu. Ele não pode morrer, não agora! E com o impulso, correu até Lucas, caindo de joelhos ao lado dele. A visão de seu rosto pálido parecia acionar uma força dentro dela. Neste momento, tudo o que havia sido dito não importava. Então, na fração de um segundo, a cadeira do hospital que Lucas ocupava se moveu como se alguma força invisível a empurrasse. Um brilho intenso irrompeu de seu corpo, iluminando a sala inteira. Rosa ficou atônita. O que estava acontecendo? Clara e Ana também se afastaram, paralisadas com o que viam. Rosa, você precisa saber. Lucas abriu os olhos lentamente, um azul profundo reluzindo como nunca. O que está prestes a acontecer muda tudo. Uma energia emanava dele, preenchendo o ar ao redor e fazendo todos os outros seres parecerem sombras diante de sua luz. Rosa sentiu o coração acelerar. Não é só poder, é um legado, uma herança que carrego. Poderia haver uma verdade ainda mais profunda escondida atrás daquela promessa. A conexão entre nós é mais forte do que imagina. Claro, você é parte disso. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, um novo som cortou o ar, um grito agudo vindo de Clara. Não, você não pode! E em um movimento rápido, Clara agarrou Ana e empurrou-a para frente, fazendo-a cair. O que era um esforço era agora uma traição. Seus dois corações. Ambos têm que entender que isso não é um jogo. Eles vêm para acabar com vocês. O legado de Lucas pode destruir tudo. Rosa olhou entre as duas, confusa. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar de uma forma muito mais sombria do que ela imaginava. E a verdadeira natureza de Lucas estava prestes a ser revelada. Não é apenas riqueza. Era poder influente com consequências em uma escala que ela jamais havia concebido. Enquanto isso, as luzes começaram a piscar, e o edifício gemeu sob a pressão, os escombros se acumulando ao redor. E como um último ato de desespero, o chão sob Lucas cedeu. Uma fenda se abriu. Lucas tentou se segurar, mas a força era muito maior. Rosa, não desista de mim! A voz dele ecoou enquanto ele caía. Um grito de horror escapuliu de Rosa, e nesse instante tudo pareceu afundar. Os olhares das pessoas se entrelaçaram, e o pânico se espalhou como um fogo rápido. Mas ao mesmo tempo, algo inesperado aconteceu. O brilho que emanava de Lucas começou a se espalhar, como se tentasse puxar todos para um novo destino. Naquela fração de segundo, enquanto Clara tentava puxar Ana e Edson segurava Rosa,
A visão deles se distorcia. A explosão de luz iluminou o fim do hospital. A realidade se torcia. E então, Rosa se sentiu ser engolida por uma corrente de energia intensa. Quando a luz finalmente se dissipou e a confusão virou silêncio, Rosa se viu em um lugar completamente diferente. Uma vasta sala escura, cercada por portas que pareciam infinitas. E no centro, uma figura familiar, mas diferente, ainda mais poderosa e enigmática. Bem-vinda, Rosa! Você finalmente chegou! A figura disse, com uma voz que, embora calma, carregava um peso quase insuportável. Era Lucas, mas não como ela o conhecia. A essência dele estava mudada, maior, mais intensa, e a próxima revelação que jazia à frente poderia mudar tudo o que ela acreditava saber sobre eles dois. Rosa olhou para Lucas, agora mais do que um homem, mas um arquétipo de poder e luz. As palavras fluíam dele como um rio, carregadas de promessas e mistérios. Você precisa entender, Rosa. É maior do que nós dois. O que vem pela frente não é apenas sobre nós. É sobre o destino de muitos. Era uma revelação angustiante. E a intensidade. Ela sentiu um aperto no peito, um nó que a impedia de respirar. O que você quer dizer, Lucas? O que está em jogo aqui? O desespero em sua voz era claro, quase tocável. Eu sou o que se interpõe entre as forças que vêm para nos destruir e a paz que você merece. Ele respondeu, a determinação em seus olhos azuis. Mas a escuridão ao redor deles repentinamente cresceu, como se as paredes da sala começassem a se fechar. O tempo se esgotava rapidamente. Vá! Clara gritou, interrompendo a tensão. Seja forte e escolha! Tenha fé! A urgência na sua voz fez ecoar a verdade que ali jazia. Era hora de uma decisão. E Rosa tinha que agir. A energia pulsante entre ela e Lucas seguia uma força gravitacional. Eu não posso te deixar. Não agora. Ela queria correr até ele, segurar sua mão, mas algo a impedira. Um peso do que estava em jogo. Se você não fizer isso, seremos acidentes em uma linha de tempo que nem sabemos que existe. Ana entrou na jogada. A desaprovação em seus olhos afiados. Você é mais do que pensa. Não deixe que sua jornada termine aqui. Um turbulento balançar de emoções. Rosa pensou nas vidas que poderiam ser salvas, os segredos que poderiam ser revelados. A questão ardia. Poderia ela confiar em Lucas? Mas havia uma faísca de esperança, uma luz que brilhava através de toda a incerteza. Sim, Lucas assentiu, percebendo o conflito dentro dela. Você é parte da solução, Rosa. Deixe o passado para trás e confie em nós. Sua voz ressoava a convite. E mesmo em meio ao caos, a conexão deles brilhava. O calor daquele sentimento poderoso era surpresa, mas também alívio. Então a sala começou a tremer e um rugido ensurdecedor ecoou. O chão se despedaçou sob eles. A realidade estava se moldando e se desdobrando. Rosa teve um lampejo. Ela estava sendo puxada tanto para o futuro quanto para a prisão do passado. A escolha estava diante dela. Rosa, por favor. Um apelo profundo que cortou o ar pesado de fumaça e ansiedade. O olhar de Lucas tinha um poder que a levava mais perto da decisão. Eu escolho a verdade. Ela gritou, sentindo o poder da declaração fluindo por ela. As portas se abriram abruptamente, revelando possibilidades e caminhos intermináveis.
Uma onda de luz deslanchou ao redor, ressonando com seus sentimentos. Com um gesto, a energia os envolveu e a conexão entre eles se transformou em um espetáculo de luz que dançava, unindo o passado, o presente e o futuro como nunca antes. Rosa e Lucas estavam agora no centro daquela tempestade e tudo começou a brilhar. As sombras foram afastadas e a verdade finalmente foi revelada. Enquanto a luz estourava ao seu redor, Rosa se sentiu flutuar em um espaço onde as limitações do tempo e da realidade não existiam. Tudo parecia possível. Mas, assim que os ecos de seus gritos encheram o ar, ela percebeu que a batalha estava apenas começando. A jornada delas e de Lucas estava para se aprofundar. Isso a fez sentir um frio na espinha. Os desafios à frente eram formidáveis. Lucas sorriu. Mas não era um sorriso de vitória. Era um de: estamos juntos, Rosa. Não desista de nós. No entanto, a realidade estava se reconfigurando e ela sabia que teria que ser forte. A beirada do desconhecido estava diante deles e agora o verdadeiro trabalho iria começar. As portas haviam se aberto, mas o caminho não seria fácil. A incerteza pairava e a luta por um futuro se tornara uma questão de sobrevivência. Valeu a pena? Somente o tempo diria. E nesse clamor do destino em expansão, a história deles apenas começava. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a reconhecer que você ama essas tramas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem.